Na era dos vikings, os trabalhos mais degradantes recaíam sobre pessoas de classes sociais inferiores, como escravos e famílias sem terras. Os escravos eram obtidos por captura em incursões, dívidas ou punições legais e formavam a base da força de trabalho manual pesada. Diferente dos agricultores livres, os escravos não possuíam autonomia para recusar tarefas repulsivas, pois seu valor econômico estava diretamente ligado à sua utilidade em serviços que os homens livres evitavam. Além dos escravos, existiam membros empobrecidos de famílias locais, e por falta de propriedades ou gado, aceitavam atividades mal vistas para obter necessidades básicas ou proteção. Em algumas comunidades costeiras, mulheres marginalizadas também realizavam serviços domésticos considerados indignos, como o recolhimento de resíduos animais ou manipulação de vísceras, especialmente quando viviam sob a tutela de famílias mais ricas. O sistema jurídico escandinavo reconhecia formalmente a diferença entre homens livres e escravos, que consolidava a expectativa de que atividades sujas não deveriam ser desempenhadas por proprietários de terras ou guerreiros. A literatura nórdica registra que a honra masculina estava associada ao trabalho agrícola produtivo, à caça ou ao ofício militar, deixando tarefas humilhantes para quem não possuía prestígio. O conceito de trabalho sujo não se referia apenas ao contato com materiais desagradáveis, mas sim qualquer trabalho que reduzia o status social. A prática refletia uma hierarquia na qual o valor de um indivíduo era medido por sua capacidade de evitar funções indignas. No vídeo de hoje, vamos ver o trabalho mais nojento dos vikings. Então, já se inscreve no canal e dá um like no vídeo. A manutenção das fossas e latrinas nos assentamentos vikings era necessário para o controle de odores, pragas e doenças. Os escandinavos utilizavam fossas cavadas próximas às casas longas, revestidas com madeira ou turfa que recebiam dejetos humanos e restos orgânicos. À medida que essas estruturas enchiam, trabalhadores eram encarregados de retirar o conteúdo e transportar para áreas afastadas, perto de campos menos férteis. Essa remoção era feita com pás rudimentares de madeira, baldes reforçados com ferro e cestos trançados. A proximidade com as fezes tornava o serviço perigoso devido ao risco de infecções, especialmente em períodos de inverno, quando o gelo dificultava o escoamento natural. As análises arqueológicas encontraram camadas de resíduos nessas fossas, indicando uma rotina constante de esvaziamento. Esses trabalhadores também eram responsáveis por monitorar infiltrações, porque o contato entre águas de abastecimento e fossas poderia contaminar fontes de água próximas, que os chefes temiam devido ao impacto sobre o gado. Além da limpeza, cabia a eles realizar substituição de revestimentos de turfa, garantindo que as paredes permanecessem estáveis. Apesar do caráter humilhante da função, eles eram responsáveis pela manutenção dos grandes salões contra a proliferação de moscas e doenças intestinais. Contudo, essa utilidade não se traduzia em ascensão social. Pelo contrário, o serviço reforçava a posição subalterna do trabalhador, que permanecia associado ao manuseio de substâncias impuras. O abate de animais na era viking era importante para o abastecimento de carne, gordura, couro e ossos, mas a limpeza posterior era um dos ofícios mais repugnantes e desgastantes. Após o corte feito pelos açougueiros, escravos realizavam a retirada de vísceras, lavagem do sangue, raspagem das carcaças e transporte de pedaços. A limpeza ocorria em estruturas simples próximas a cursos d'água utilizados para enxaguar restos orgânicos. O odor permanente de sangue coagulado, órgãos expostos e fezes do gado tornava o ambiente hostil, atraindo moscas mesmo em regiões frias. Esses trabalhadores precisavam lidar com depósitos de gordura em decomposição, atividade que exigia resistência física e tolerância ao cheiro intenso. As vísceras não aproveitadas eram carregadas para fossas externas, enquanto partes úteis, como tendões e ossos longos, eram separados para artesãos. Em períodos de grandes festivais, o volume de animais sacrificados aumentava, aumentando a carga de trabalho dos limpadores. Havia ainda o risco constante de contaminação bacteriana, acidentes com lâminas e exposição a parasitas presentes nos intestinos, elementos que tornavam o serviço perigoso e pouco desejado pelos homens livres. Esses trabalhadores também evitavam deterioração rápida das carnes, especialmente antes da salga.
Mesmo assim, nunca eram equiparados aos açougueiros, que executavam o abate principal, pois sua função lidava com resíduos, sangue estagnado e tripas, elementos culturalmente associados à impureza. A limpeza do abatedouro também era considerada uma das ocupações mais desprezadas do cotidiano viking. Entre todos os ofícios repulsivos da era viking, o curtimento de peles se destacava pelo odor extremo e pelos riscos químicos. Os curtidores trabalhavam com peles de gado, ovelhas, cabras e animais caçados, retirando restos de carne, gordura e pelos antes do processo de conservação. Essa limpeza inicial já produzia um cheiro forte, mas a pior parte era a etapa de curtimento, que utilizava misturas de urina fermentada, excremento de cães ou aves e substâncias vegetais. A combinação gerava vapores intensos capazes de impregnar roupas e pele humana, o que tornava os curtidores figuras socialmente evitadas em muitos povoados. O processo incluía o mergulho repetido das peles em recipientes grandes, onde escravos mexiam o material com varas para garantir absorção uniforme. Depois raspavam o couro encharcado para remover tecidos restantes, que era uma tarefa exaustiva exigindo ferramentas com lâminas largas e pesadas. Além do odor, o contato prolongado com urina e taninos causava irritações na pele, queimaduras leves e danos respiratórios. Em regiões comerciais, áreas específicas eram destinadas ao curtimento, colocadas deliberadamente na periferia dos centros urbanos, para evitar contaminação e mau cheiro dentro das áreas residenciais. Apesar do caráter degradante, o couro curtido alimentava uma vasta cadeia de produção, incluindo calçados, bainhas de armas, arreios, cintos e peças de vestuário para o clima frio. Contudo, essa importância econômica não mitigava o estigma social. Os trabalhadores permaneciam associados ao cheiro persistente e às substâncias impuras, sendo impedidos de participar de certas atividades. Se você quer saber mais sobre as maiores brutalidades na era viking, você pode acessar nosso documentário sobre as crueldades e eventos mais famosos da humanidade, no link da descrição. Dessa forma você também apoia o canal. Agora, voltando para o tema do vídeo. Na sociedade viking, lidar com cadáveres era considerado uma tarefa delicada e repulsiva. Escravos e trabalhadores com status baixo eram os responsáveis por transportar, preparar e auxiliar nas cerimônias fúnebres. O tratamento dos mortos incluía lavagem e vestimenta do corpo, posicionamento em caixões ou plataformas para cremação, além dos enterros. Em áreas costeiras, especialmente em assentamentos, os corpos destinados à cremação eram expostos em plataformas de madeira, enquanto vigias garantiam que animais não perturbassem o ritual. Escravos carregavam os restos humanos até as plataformas de cremação, arrumavam lenha e mantinham vigilância durante a queima, tarefa física intensa e psicologicamente desgastante devido ao cheiro de carne queimada. O contato direto com tecidos humanos em decomposição e restos mortais gerava risco de infecção, atraía insetos e contaminava roupas. Eles também eram responsáveis pela manipulação dos ossos após a cremação para depositar em urnas e exigia precisão, paciência e resistência ao odor de corpo carbonizado. Esse trabalho era associado à morte, ao perigo e à degradação. O trabalho degradante na era viking envolvia castigos físicos e abusos, principalmente sobre escravos e trabalhadores marginalizados. Escravos capturados em incursões ou adquiridos por dívida eram considerados propriedade do senhor local, podendo ser açoitados, acorrentados ou forçados a jornadas exaustivas como punição por erros, lentidão ou desobediência. Cronistas nórdicos e sagas registram relatos de trabalhadores sendo submetidos a trabalho sob frio intenso ou exposição prolongada à água gelada, enquanto eram supervisionados por homens livres armados. Além do castigo corporal, havia abusos psicológicos constantes. Trabalhadores envolvidos em tarefas de limpeza, abate ou manipulação de cadáveres eram obrigados a usar roupas distintas, sinalizando publicamente seu status inferior. Essas imposições reforçavam a hierarquia, expondo essas pessoas à humilhação perante os membros da aldeia. Alguns relatos sugerem que durante festivais e banquetes, escravos eram obrigados a permanecer em locais segregados, servindo alimento ou bebida enquanto testemunhavam homens livres comemorarem.
A severidade do abuso dependia da necessidade do trabalho. Quanto mais repulsiva ou vital a função, maior a vigilância e a imposição de disciplina. Mas, ironicamente, aqueles submetidos a abusos constantes garantiam a sobrevivência física e econômica da comunidade, desempenhando papéis essenciais dos homens livres. Esses castigos puniam e consolidavam o controle social, lembrando que tarefas sujas eram reservadas aos estratos mais baixos, cuja dor e sofrimento eram normalizados. Os trabalhadores subalternos na sociedade viking viviam em condições extremamente precárias, refletindo a marginalização social de quem realizava funções impuras. Essas pessoas habitavam cabanas improvisadas próximas aos depósitos de lixo, abatedouros ou curtumes, locais marcados por mau cheiro e sujeira constante. O acesso à água limpa era limitado, sendo necessário utilizar rios ou poços compartilhados, contaminados por resíduos humanos e animais. A higiene pessoal era mínima, banhos eram raros e a troca de roupas dificultada pelo trabalho diário com sangue, excrementos ou peles em decomposição, o que gerava infestação de piolhos e pulgas, além de infecções de pele. O solo das habitações eram cobertos por palha ou terra batida, absorvendo líquidos e resíduos, aumentando o risco de proliferação de micro-organismos. A alimentação consistia principalmente em sobras de cereais, legumes, restos de caça ou criação doméstica. A disposição dos alojamentos isolava os trabalhadores das atividades centrais da aldeia, reforçando a percepção de impureza. Durante o inverno, a ventilação limitada e o acúmulo de resíduos em cabanas úmidas pioravam ainda mais a propagação de doenças respiratórias, como documentado em escavações arqueológicas com ossos mostrando sinais de enfermidades crônicas. Apesar das condições degradantes, os trabalhadores conseguiam manter suas funções essenciais, limpando fossas, cuidando de animais, processando couro e manipulando cadáveres. O status social dos trabalhadores responsáveis pelas tarefas mais repulsivas era formalmente baixo e marcado por costumes e leis nórdicas. Escravos, servos agrícolas e auxiliares de abatedouros não possuíam propriedades, voz em assembleias locais ou direitos. Mesmo indivíduos livres, que por necessidade aceitavam funções degradantes, eram rapidamente rebaixados no olhar coletivo, pois o contato com sangue, excrementos ou cadáveres era considerado contaminante. A literatura e os registros arqueológicos indicam que a marginalização social era internalizada, com imposição de vestuário diferenciado, locais de alimentação separados e proibição de participar de rituais de prestígio, como sacrifícios públicos ou banquetes nobres. O status baixo gerava restrições legais, como incapacidade de possuir armas de qualidade ou terras próprias e limitações na sucessão familiar. Crianças de escravos geralmente herdavam a condição dos pais, consolidando os ciclos de escravidão. A associação entre impureza e inferioridade social era reforçada culturalmente, pois o trabalho considerado sujo colocava o corpo em contato com elementos repugnantes e expunha o indivíduo ao desprezo, afetando sua identidade dentro da comunidade. Apesar disso, a função desempenhada por esses indivíduos sustentava a economia local. Sem eles, aldeias não teriam carne limpa, couro curtido, fossas esvaziadas ou cadáveres preparados para rituais. Embora invisíveis nas crônicas épicas e sagas heróicas, os trabalhadores marginalizados desempenhavam funções essenciais para a sobrevivência e organização dos assentamentos vikings. Escravos, servos e auxiliares de abatedouros garantiam que os salões permanecessem limpos, que alimentos fossem processados e conservados e que cadáveres recebessem tratamento adequado. Sem essas tarefas, aldeias inteiras sofreriam com doenças, contaminação alimentar e degradação ambiental, ameaçando a estabilidade das comunidades, cuja honra e o prestígio dependiam indiretamente desse trabalho invisível. Esses trabalhadores eram permanentemente evitados socialmente, mas sua ausência seria percebida pela deterioração do ambiente. As atividades exigiam resistência física, habilidade manual e conhecimento prático que não podia ser substituído por homens livres sem prejudicar a saúde coletiva. Apesar da invisibilidade social, esses trabalhadores criavam a base que sustentava a economia, higiene e rituais religiosos.
formando um alicerce silencioso sobre o qual se erguiam chefes, guerreiros e artesãos. A descrição social não diminuía sua importância, eles foram protagonistas ocultos da sobrevivência viking. Mesmo em sociedades hierárquicas e guerreiras, funções desprezadas são cruciais para a manutenção da vida e da ordem. Obrigado por assistir até o final. Você pode ver as maiores punições dos vikings acessando nosso documentário no link da descrição. E agora fique com esse vídeo sobre os sacrifícios humanos dos maias.